Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à continuação da nossa aula sobre estudos de corte. O vídeo de hoje, então, é o terceiro e último vídeo dessa aula, em que nós vamos conversar um pouco sobre as vantagens e as limitações desse delineamento. Começando então pelas vantagens, pessoal. A grande vantagem das cortes é que elas permitem avaliar a ocorrência de casos novos do desfecho, pois casos prevalentes são excluídos na linha de base do estudo, permitindo então quantificar a ocorrência de doenças e identificar fatores associados a essa ocorrência sem a limitação de causalidade reversa, e nesse aspecto então superando os estudos transversais. Portanto, esse delineamento de corte, fornece conclusões mais robustas sobre a relação entre fatores de risco e doenças em relação justamente ao delineamento transversal, porque o delineamento transversal é sujeito à causalidade reversa, enquanto os estudos de corte não são. Como que nós medimos, então, pessoal, a ocorrência de casos novos em um estudo de corte? Relembrando o que nós aprendemos num estudo transversal, nós definimos a ocorrência do desfecho como a proporção de indivíduos com a doença ou condição, expressando esse número, então, como uma razão, em que no numerador nós temos o número de indivíduos com o desfecho, e no denominador nós temos o tamanho amostral, ou seja, o número de indivíduos incluídos no nosso estudo. Já nas cortes, nós também vamos medir a ocorrência do desfecho como uma proporção, mas nas cortes é a proporção de indivíduos que desenvolveram a condição. Desenvolveram quando? Ao longo do acompanhamento. Então, nas cortes, o nosso numerador vai ser o número de casos novos da doença ou condição, sendo então diferente do que o numerador no caso de um estudo transversal. E no denominador vamos ter o tamanho amostral, no caso aqui o número de indivíduos incluídos na linha de base do estudo e, portanto, já excluindo casos prevalentes do desfecho. Vamos ver um exemplo, pessoal, em que a gente mede a ocorrência de casos novos em um estudo de corte. Aqui nesse exemplo, então, um estudo avaliando a ocorrência de casos novos de câncer de pulmão entre fumantes e não fumantes. Então, o câncer de pulmão é o nosso desfecho e o fumo é a nossa exposição. Vamos supor aqui nesse exemplo que nós temos 1.000 indivíduos inicialmente recrutados, porém, desses 1.000, 200 deles já tinham câncer de pulmão no momento do recrutamento. Além disso, dentre os que foram acompanhados, ou seja, dentre os que foram incluídos na linha de base, 40 desenvolveram câncer de pulmão até o final do acompanhamento. Dado esse conjunto de informações, então, qual seria a ocorrência de casos novos nesse nosso exemplo? Nós teríamos, então, no numerador, o número de casos novos da doença ou condição, e no denominador, o tamanho amostral. O numerador, número de casos novos, é 40, afinal, 40 indivíduos desenvolveram câncer de pulmão durante o acompanhamento, e o denominador é 1.000 menos 200. Por que 1.000 menos 200? 1.000, que é o número de indivíduos inicialmente recrutados, excluindo, então, os 200 que já tinham o desfecho no momento do recrutamento, ou seja, excluindo os casos prevalentes do desfecho. De forma, então, que a nossa razão é 40 divididos por 800, que resulta, então, em 0,05 multiplicado por 100, dá 5%. Então, a gente diria que a ocorrência de casos novos do desfecho foi 5%. Por enquanto, a gente ainda não olhou separadamente entre fumantes e não fumantes. Aqui a gente olhou na amostra como um todo. Com relação, então, a fatores associados à ocorrência de casos novos, relembrando novamente o que aprendemos em estudos transversais, pessoal. Nesses estudos, nós calculamos a proporção de indivíduos com o desfecho entre os expostos e depois entre os não expostos. E depois comparamos essas duas proporções para verificar se elas eram diferentes ou não. Num estudo de corte, nós vamos utilizar a mesma lógica. A diferença é que nós vamos calcular a proporção de indivíduos que desenvolveram o desfecho entre os expostos e entre os não expostos. Então, a diferença é que nas cortes essa proporção se refere a casos novos, enquanto que nos estudos transversais essa proporção se refere a casos de forma geral, sem fazer essa distinção entre casos novos e casos antigos ou pré-existentes. Portanto, pessoal, o procedimento do ponto de vista matemático é o mesmo. O que difere, então, vai ser a interpretação. No estudo transversal, nós vamos comparar grupos exposto e não exposto com relação à ocorrência de casos pré-existentes e, portanto, sujeito à causalidade reversa. Já nos estudos de corte, nós vamos comparar grupos com relação à ocorrência de casos novos.
e, portanto, imune à causalidade reversa. Porém, pessoal, os estudos de corte também têm algumas limitações importantes. Algumas das principais limitações desse delineamento são limitações de ordem prática. Mais especificamente, os estudos de corte eles são mais complexos, mais demorados e mais caros em relação a outros delineamentos observacionais. Vocês devem lembrar que isso é bem o oposto das vantagens dos estudos transversais, que eram mais simples, mais rápidos e mais baratos. Por que as cortes são mais complexas, mais demoradas e mais caras? Justamente pela necessidade de medir os mesmos participantes em 2 ou mais momentos distintos, adicionando então um grau de complexidade logística, de demora de tempo, aguardando então entre um acompanhamento e outro, e também um maior custo, em função de que medir 2 vezes é mais caro do que medir apenas uma vez. A exceção disso, pessoal, no entanto, é o caso das cortes retrospectivas. Afinal, nesse delineamento, os pesquisadores não têm nenhum tipo de gasto ou nenhum tipo de trabalho para medir os participantes, porque os participantes já foram medidos. E os pesquisadores apenas vão obter esses dados que já foram gerados, que estão disponíveis em algum registro ou alguma coisa assim. Portanto, pessoal, pode parecer que as cortes retrospectivas são o melhor dos dois mundos, conferindo fortaleza contra causalidade reversa, mas também sendo rápido, simples e de baixo custo. Porém, pessoal, as cortes retrospectivas têm uma limitação importante, que é a seguinte: o pesquisador ele não tem controle sobre quais dados foram obtidos e de que forma os dados foram obtidos. Por exemplo, se a exposição de interesse é a obesidade, o pesquisador vai ter que usar a definição de obeso e não obeso que foi adotada no momento da mensuração. Mas pode muito bem ser o caso de que essa definição não seja a definição que o pesquisador deseja usar. Além disso, é muito comum em estudos epidemiológicos que a gente inclua numa análise não apenas o fator de risco e o desfecho, mas também outras variáveis que podem ter um papel importante dependendo da situação em questão. Portanto, não há uma garantia nas cortes retrospectivas que os dados necessários vão estar disponíveis e com qualidade suficiente para responder a pergunta de pesquisa em questão. Já numa corte prospectiva, por exemplo, isso não seria um problema, porque como os pesquisadores vão fazer as medidas, os pesquisadores podem definir previamente quais são os dados que são necessários para a pergunta de pesquisa e garantir que os participantes do estudo vão ser medidos com relação a todos os dados necessários, usando metodologias de mensuração desejadas e adequadas. As cortes também têm outras limitações, pessoal, como a necessidade de um grande tamanho amostral, no caso de desfechos raros. Além disso, perdas por acompanhamento muitas vezes são substanciais nesse tipo de estudo, em função de fatores como desistência, migração e etc. E também existe a possibilidade de mudança de critérios diagnósticos ao longo do tempo. Vamos supor que nós temos um estudo de corte em que os indivíduos são acompanhados uma vez por mês por 10 anos. Então, portanto, um acompanhamento bem frequente, né, dos participantes. E vamos supor que entre o início do estudo e o final do estudo, o critério padrão para a definição de uma determinada doença mude. Nesse caso, o que os pesquisadores devem fazer? Mudar o critério de definição da doença, de forma que, antes dessa mudança, os participantes foram classificados como tendo ou não um desfecho usando o critério antigo, e depois da mudança, classificados como tendo ou não um desfecho usando o critério novo, ou mantém o critério antigo até o fim do estudo. A vantagem de manter o critério antigo é que os participantes vão ser classificados usando o mesmo critério durante todo o estudo, de forma a gerar um dado mais comparável, né, entre os participantes. A desvantagem de fazer isso é que nós vamos ter um dado defasado, né, um dado que vai estar utilizando um critério que já não é mais o critério internacionalmente aceito. Então, são limitações de ordem prática que podem acontecer em um estudo de corte. Vamos conversar um pouco agora sobre essa limitação da necessidade de grandes tamanhos amostrais para estudar desfechos raros. Em um estudo de corte, pessoal, o nosso interesse é qual? É estudar fatores associados à ocorrência de casos novos do desfecho. Vamos supor, pessoal, que a doença seja muito rara. E aí a gente faz o nosso estudo, acompanha os nossos participantes por 10 anos e nós observamos lá no final que de 1.000 participantes, 2 ou 3 tiveram um desfecho.
Com um número tão baixo de casos, será que a gente vai conseguir chegar a alguma conclusão minimamente razoável? Provavelmente não. A gente vai ter muito pouca informação sobre o desfecho para poder chegar a qualquer tipo de conclusão. Portanto, pessoal, em um estudo epidemiológico, é importante que a gente tenha um número suficiente de casos. Aqui eu coloquei suficiente entre aspas, porque esse número vai depender da situação e da nossa pergunta de pesquisa. Nós podemos utilizar ferramentas estatísticas para definir o que é esse número suficiente em cada situação. Nós não vamos entrar nisso nessa aula, mas eu só estou mencionando aqui para vocês saberem. Nessa aula de hoje, eu só quero que vocês tenham esse entendimento conceitual geral de que, se nós tivermos muito poucas pessoas com a doença, nós não vamos ter condição de chegar a alguma conclusão robusta com relação a fatores associados ou não à ocorrência dessa doença. E é intuitivo a gente pensar, né, gente, que quanto menor a probabilidade de ocorrência do desfecho, ou seja, quanto mais raro o desfecho for, maiores vão ser os tamanhos amostrais que nós vamos precisar para obter um número fixo de casos. Isso é demonstrado aqui nessa tabelinha, em que nós temos a frequência do desfecho variando de 0,5% a 20% e o nosso número desejado de casos. Eu estou supondo aqui, para fins de exemplo, de que no nosso estudo nós desejamos ter, ao final do acompanhamento, 100 casos do desfecho. Se a frequência do desfecho for 0,5%, nós vamos precisar incluir 20 mil indivíduos no nosso estudo, na linha de base do nosso estudo. Se for 1%, 10 mil. Se for 20%, 500. Então, notem que, dependendo da frequência do desfecho, nós conseguimos obter um número fixo desejado de casos com amostras menores, caso a frequência do desfecho seja mais comum, né? O desfecho seja menos raro. Outra limitação importante que nós discutimos várias vezes ao longo das aulas sobre as cortes é a questão de perdas por acompanhamento. Em cortes reais, pessoal, é evidente, né, que nem todos os indivíduos incluídos na linha de base vão ser acompanhados com sucesso, devido a uma série de fatores como desistência, como migração, como morte, como mudança de contato e vários outros fatores que podem acontecer. Como que as perdas por acompanhamento podem afetar um estudo de corte, pessoal? A implicação mais óbvia, né, desse fenômeno é a redução do tamanho amostral. Se eu tinha 1.000 indivíduos na linha de base e alguns deixaram de ser acompanhados, eu vou ter menos indivíduos ao final do meu estudo. E isso vai diminuir, então, a precisão do nosso estudo. Esse conceito de precisão é um assunto de aulas futuras, então não se preocupem muito com isso agora. Porém, pessoal, também é possível que essas perdas aconteçam de uma forma que não é aleatória. Por exemplo, é possível que determinado subgrupo da população seja mais sujeito a deixar de ser acompanhado ao longo do tempo do que outro subgrupo. Se isso acontecer, essas perdas por acompanhamento podem comprometer a representatividade da nossa amostra e, consequentemente, a capacidade do nosso estudo de fazer uma inferência válida para a nossa população-alvo de interesse. Além disso, as perdas por acompanhamento, se elas não forem aleatórias, elas também podem afetar a comparabilidade entre expostos e não expostos. Ou seja, podem tornar esses grupos de indivíduos muito diferentes, a ponto de que a gente não consiga fazer uma comparação adequada entre eles com relação à ocorrência do desfecho. Isso vai acontecer se as perdas forem de um tipo chamado perdas diferenciais, que também é um assunto de aulas futuras, então não se preocupem muito com isso agora. Saibam que perdas por acompanhamento podem comprometer, sim, comparabilidade entre expostos e não expostos, mas como que isso acontece não é assunto da aula de hoje. Vamos conversar um pouquinho, pessoal, sobre a questão de perdas por acompanhamento e representatividade do nosso estudo. Se as perdas ocorrem de forma aleatória, ou seja, se todos os indivíduos incluídos na amostra têm a mesma chance de serem perdidos por acompanhamento, a nossa amostra, ao final do estudo, ou seja, os indivíduos que não foram perdidos por acompanhamento, ele vai permanecer representativo. Afinal, a nossa amostra, excluindo perdas, vai ser representativa da nossa amostra inicial, que é representativa da nossa população-alvo. Se as perdas acontecem de forma sistemática, e aqui por sistemática eu quero dizer que não é aleatória, ou seja, diferentes indivíduos da amostra têm diferentes probabilidades de se tornarem uma perda por acompanhamento. Nesse caso, a amostra ao final do estudo não é representativa.
E nessa situação em que nós temos perdas sistemáticas, quanto mais perdas nós tivermos, maior vai ser o risco de perda de representatividade. Afinal, mais indivíduos foram perdidos, aumentando a chance de que uma perda sistemática tenha um peso maior na nossa amostra final, ou seja, na nossa amostra ao final do estudo, ao final do acompanhamento. Para nós entendermos isso, pessoal, vamos olhar aqui um exemplo em que nós temos 4 características: proporção de sexo feminino, proporção de idosos, proporção de tabagistas e proporção de obesos. Na linha de base, no final do estudo, caso exista um determinado padrão de perdas por acompanhamento, e ao final do estudo, caso exista um segundo padrão de perdas por acompanhamento. Com base então nessa tabela, pessoal, em qual situação, na 1 ou na 2, as perdas foram aleatórias? Muito mais na 1 do que na 2. Por quê? Porque as proporções na amostra ao final do estudo na situação 1 são muito mais parecidas com as proporções na linha de base do que as proporções na situação 2 são em comparação também à linha de base. Então, no estudo 1, a gente pode dizer que aconteceram perdas aleatórias ou quase aleatórias. Já no estudo 2, as perdas foram claramente sistemáticas, porque as proporções foram diferentes entre a linha de base e a situação 2. Por exemplo, com relação ao sexo feminino, nós temos uma proporção muito maior ao final do estudo em relação à linha de base, indicando então que os homens tinham a maior probabilidade de se tornar uma perda, resultando então em mais mulheres ao final do estudo em relação à linha de base. E um raciocínio similar a gente pode aplicar para as outras características. Então, pessoal, dado essa nossa discussão, em qual das situações as perdas comprometeram representatividade? Na 1 ou na 2? Na 2, né? Porque é na situação 2 em que nós tivemos perdas sistemáticas. E são as perdas sistemáticas que podem, então, comprometer a representatividade do nosso estudo. Numa situação, então, de perdas sistemáticas, pessoal, quanto mais perdas nós tivermos, mais a nossa representatividade vai ser comprometida. Vamos tentar, então, visualizar isso, pessoal, através de um exemplo extremo, e ele é extremo só para simplificar a nossa explicação, em que 100% das perdas acontecem nas mulheres. Ou seja, todos os indivíduos do sexo masculino são acompanhados com sucesso até o final do estudo. E quaisquer perdas que venham a acontecer vão ser todas nas mulheres. Dificilmente isso aconteceria na prática. Eu só estou usando essa situação para fins de exemplo, tá bem? Então, aqui, na primeira situação, nós temos 1.000 indivíduos no estudo e 0% de perdas. Então, corresponde à linha de base no estudo. Como nós temos 0% de perdas no total, temos, obviamente, 0% de perdas entre as mulheres, 0% de perdas entre os homens. Temos 500 indivíduos em cada um dos grupos e, portanto, 50% de proporção do sexo feminino. Nessa segunda situação, pessoal, nós temos 10% de perdas no total, correspondendo a 100 indivíduos. Porém, todos esses 100 indivíduos são concentrados nas mulheres, porque as perdas acontecem apenas no sexo feminino. Então, nessa situação, nós temos 400 mulheres acompanhadas com sucesso ao final do estudo e todos os 500 homens acompanhados com sucesso ao final do estudo. Nós temos 400 mulheres, num total de 900 indivíduos, correspondendo então a uma proporção do sexo feminino de 44,4%, que é menor, né, do que a nossa proporção na linha de base, o que é esperado tendo em vista que as mulheres têm maior probabilidade de se tornarem uma perda do que os homens. Nessa terceira situação, pessoal, novamente nós temos todos os homens acompanhados com sucesso, porém 20% de perdas, correspondendo a 200 indivíduos perdidos. Como todas as perdas acontecem nas mulheres, nós temos então apenas 300 mulheres acompanhadas com sucesso ao final do estudo, correspondendo então a um percentual de perdas de 40% entre as mulheres. Nós temos então 300 mulheres, num total de 800 indivíduos, correspondendo então a uma proporção de sexo feminino de 37,5%. E na última situação, então, nós temos um percentual ainda maior de perdas, resultando numa proporção ainda menor de mulheres na nossa amostra. Essa situação, então, ilustra que, em uma situação de perdas sistemáticas, quanto mais perdas nós tivermos, mais a representatividade da nossa amostra vai ser comprometida. Certo, gente? Espero que tenha ficado claro, então, o que é um estudo de corte, as suas principais características,
que tipos de estudos de corte nós podemos ter e também as suas principais vantagens e limitações. Com esse vídeo, então, nós encerramos as aulas sobre esse delineamento e nos vemos, então, na continuação das aulas sobre tipos de estudos epidemiológicos, em que nós vamos conversar sobre estudos de casos e controles. Até lá!